Então, pessoal, na última aula nós conversamos um pouquinho sobre o conceito de moral, estudamos a moral como objeto da ciência ética, discutimos um pouquinho sobre universalização dos princípios éticos, e agora eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o conceito de cidadania. Por que falarmos de cidadania neste conceito? Cidadania, pessoal, está totalmente relacionada à questão da ética. É através da cidadania que nós nos colocamos eticamente na sociedade. Concorda? Pensemos no conceito de cidadania para quem ainda não conhece. O conceito contemporâneo de cidadania se estendeu em direção a uma perspectiva na qual o cidadão não é apenas aquele que vota, mas aquela pessoa que tem meios para exercer o voto de forma consciente e participativa. Primeira coisa, desmistificar o conceito de cidadão eleitor. Cidadania não é votar, pessoal. Ser eleitor não é só isso que caracteriza um cidadão. Muito pelo contrário, né? Ser eleitor, exercer o direito de voto, é hoje no nosso país uma obrigação que faz parte, sim, de ser cidadão, mas não é o que caracteriza única e exclusivamente um cidadão. Cidadão, ao contrário, diz aqui na segunda parte, é um sujeito de direitos e um sujeito de deveres e que tem consciência desses direitos e deveres e que exerce ambos. Isso é efetivamente o cidadão. Então, esqueçam passados, esqueçam o conceito de cidadão eleitor e foquem nisso, que cidadania é a condição de acesso aos direitos sociais, educação, saúde, segurança, previdência e econômicos que permite que o cidadão possa desenvolver todas as suas potencialidades, incluindo a de participar de forma ativa, organizada e consciente da construção da vida coletiva do Estado. Ou seja, um sujeito de direitos e deveres que conhece dos direitos e deveres e os exerce. Esse é o novo conceito de cidadão. Isso é cidadania. Qual a relação disso com ética? Toda. Quando você fala de direitos, né, do cidadão que conhece os seus direitos, o exercício dos direitos está, em certa medida, atrelado à questão da ética, seja do ponto de vista de que os direitos dados a uma determinada pessoa estão correlacionados ao conjunto de expressões morais daquela coletividade, que foram transformados em legislação. Então, portanto, se são direitos, estão dentro dos princípios éticos daquele coletivo. E também do ponto de vista fático do próprio exercício dos direitos. Quando eu vou exercer um direito, eu faço pautado no quê? Na ética. Né? Se você vamos pegar um exemplo de direito, por exemplo, o conceito de boa-fé. Né? O conceito de boa-fé é um conceito jurídico que é atrelado ao quê? A ética. O agir de boa-fé significa o quê? Agir de forma ética. Então, os próprios direitos concedidos ao cidadão são oriundos de princípios éticos daquele coletivo, como o exercício dos direitos tem que estar atrelado à ética, tem que estar atrelado àquele conjunto de normas morais que é captado naquela sociedade. E os deveres, pessoal, igualmente relacionados à ética. Você só pode se dizer um cidadão ético se cumpridor dos seus deveres, seja os deveres legais ou os deveres morais. O exercício, então, da cidadania está diretamente relacionado à ética. O cidadão se cumpridor dos seus deveres e direitos, ou seja, o cidadão, na concepção atual, caminha para a ética, caminha para o cumprimento dos princípios éticos daquele coletivo. A pergunta para você é cidadão? Você conhece dos seus direitos e deveres? Será? Tem certeza? Você conhece a chamada Lei de Acesso à Informação? Você sabia que integra a cidadania conhecer o que o poder público faz com os seus recursos? E que você tem hoje um instrumento jurídico que te possibilita enormemente conhecer o que o poder público faz com o seu dinheiro? Pouca gente sabe, mas existe uma legislação a respeito, que é a Lei de Acesso à Informação. Lei de Acesso à Informação que foi criada em 2011 no Brasil
e permite justamente que você acesse as informações do poder público que antes não estavam disponíveis. Para quê? Para que você possa finalmente exercer a sua cidadania, que você possa conhecer o que o poder público está fazendo com os seus recursos, né? Que o poder público tem tomado de decisões em termos administrativos, para que você possa exercer o controle e também solicitações em termos de políticas públicas. Gostaria que vocês assistissem agora a entrevista do ex-ministro Jorge Hage, foi durante muitos anos ministro da Controladoria Geral da União, a popularmente conhecida CGU, e ele fala justamente sobre a Lei de Acesso à Informação, a importância dessa Lei de Acesso à Informação e o que ela tem repercutido em termos de ganho para a população brasileira, em termos de cidadania. Assistam para a gente conversar depois. Começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui no estúdio da EBC Serviços, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Hage. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. É um prazer estar com você outra vez. Prazer é todo nosso, ministro. Na pauta do programa de hoje, o balanço da Lei de Acesso à Informação. O ministro Jorge Hage já está aqui no estúdio e começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos ao Rio de Janeiro conversar com Ana Rodrigues, da Rádio Tupi. Bom dia, Ana. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Jorge Hage, a todos os seus ouvintes. Ministro, os resultados que o governo pretende alcançar com a Lei de Acesso à Informação. Quais são os resultados que o governo pretende alcançar com essa lei que já está em vigor e o que de positivo o senhor poderia destacar até o momento? Olha, Ana, os resultados são os resultados de uma política de incremento da transparência pública em que o Brasil vem se destacando como um país que tomou a decisão política de abrir as atividades públicas à fiscalização, ao acompanhamento e à influência da população. Ou seja, nós estamos nos sintonizando com aquilo que é considerado no mundo hoje o novo patamar dos regimes democráticos, dos estados democráticos. Ou seja, a participação da população não deve se resumir apenas ao voto no dia da eleição, mas sim a uma participação permanente, seja na formulação das decisões de governo, seja na fiscalização da execução das ações de governo. Por quê? Porque o principal interessado nisso é o cidadão, é o homem e a mulher comuns do povo brasileiro. Então, o acesso à informação é um instrumento fundamental, essencial, para que essa participação realmente aconteça na prática. Fora disso, isso vira apenas um discurso bonito de dizer que o povo participa, etc. Como é que participa sem informação? Então, o Brasil já era líder em matéria do que nós chamamos transparência ativa e, sobretudo, na área da transparência financeira e orçamentária, porque o Brasil já tinha um portal de transparência que exibe todas as despesas do governo no seu mínimo detalhe em bases diárias, o que é uma referência para o mundo, mas o Brasil ainda não tinha uma lei de acesso que oferece ao cidadão o procedimento, a forma como ele pode pedir acesso à informação que ele quer. Porque uma coisa é aquilo que o governo oferece espontaneamente, que o governo imagina que seja do interesse público. Outra coisa é o documento específico que você tem interesse de conhecer e não conhece. Agora você pode exigir isso de qualquer órgão da administração brasileira. Ana Rodrigues, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Você tem outra pergunta para o ministro Jorge Hage? Sim, Kátia. Ministro, a que se atribui a liderança da Superintendência de Seguros Privados, que está com o maior número de solicitações de informação, seguida do INSS, Banco Central, Caixa Econômica e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos? Alguns desses órgãos nos surpreenderam ao aparecer na liderança. Outros nós mais ou menos já esperávamos. Por exemplo, já esperávamos a presença do Banco Central, já esperávamos o Ministério da Fazenda, porque são órgãos que produzem e mantêm, detêm
documentos que são do maior interesse da população do ponto de vista da política econômica, da questão das taxas de juros, por exemplo, as atas do Copom, o registro dos votos dos membros do Copom quando decidem sobre redução de taxa de juros, como ocorreu ontem, por exemplo. Antigamente, isso não era público, só se sabia o resumo da decisão. Agora, o cidadão tem direito a pedir isso. Só que o Banco Central, ele fez mais, ele foi além. Ele se antecipou. No dia que entrava em vigor a lei, ele já publicou a íntegra das atas do Copom, reduzindo até o número de pedidos que provavelmente lhe seriam apresentados. Agora, SUSEP e INSS. A SUSEP foi uma surpresa, de fato. Eu não imaginava que a atividade da SUSEP levantasse tanto interesse, despertasse tanto interesse da população. A maioria dos pedidos se refere a casos em que o cidadão quer saber se determinada seguradora, se determinada corretora de seguros está registrada e tem existência legal regular na SUSEP. E, pelo que eles nos têm informado, um grande número das respostas têm sido importantes para esclarecer o cidadão, porque se trata de empresas que não são regulares, não são regularizadas como seguradoras e que se apresentam no mercado como tal. Então, a SUSEP assumiu a liderança logo nos primeiros dias e continua no primeiro lugar até hoje. O segundo lugar, com o INSS, isto reflete uma questão interessante. Muitas pessoas estão usando a lei de acesso para obter informações sobre seus pedidos de benefício, seja uma pensão, seja um benefício previdenciário de um segurado. Ele usa a lei de acesso porque a lei de acesso estabelece prazos curtos, 20 dias para resposta, para obter acesso a um determinado documento, uma informação a respeito do seu processo, que pelos caminhos normais ele não tinha, pelo menos não tinha rapidamente. Agora, a lei de acesso vem também apresentando alguns problemas que se referem a uma área que eu diria que é limítrofe entre aquilo que está previsto como objeto da lei de acesso, que é ter conhecimento de um documento, e uma outra questão que já é questionar o processo de concessão do seu benefício. Às vezes as pessoas confundem e pretendem, pela lei de acesso, corrigir o que consideram uma injustiça no seu processo de benefício. Para isso não é a lei de acesso que tem que ser usada, evidentemente. Senão você está agora interferindo em todos os procedimentos e processos das diferentes áreas do governo. Não é assim. Se ele quer reclamar, por exemplo, da sua aposentadoria, não é pela lei de acesso. Ele vai ter que seguir os trâmites normais de um recurso do sistema de benefícios do INSS. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o ministro Jorge Hage, da Controladoria Geral da União. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos a Goiânia, aqui em Goiás, conversar Sim. com a rádio 730 AM de Goiânia, onde está Samuel Straioto. Bom dia, Samuel. Olá, Kátia. Bom dia a você. Bom dia, ministro. Bom, em relação a essa nova lei de acesso à informação, ministro, o que pode contribuir para ações de prevenção em práticas de corrupção no Brasil e também, ao mesmo tempo, pode, na opinião do senhor, aumentar o interesse do cidadão em acompanhar a administração pública? Sem dúvida nenhuma, Samuel. Eu diria a você que, como instrumento que contribui na prevenção da corrupção, nós já tínhamos no portal da transparência, nas páginas de transparência, nos cadastros de punições, já tínhamos instrumentos bastante poderosos e importantes que já estavam em funcionamento, continuam em funcionamento. Ou seja, qualquer pessoa no país, aliás, qualquer cidadão no mundo pode hoje acessar pela internet com a maior facilidade o portal da transparência da CGU e ficar sabendo de todas as despesas que foram pagas pelo governo federal até a noite de ontem, item por item. Qual foi a despesa, qual o valor, qual a finalidade,
quem pagou, quem recebeu, isso está associado a qual programa, se houve licitação ou não houve licitação, se é o pagamento de uma empreiteira, se é a compra de material, se é o pagamento de uma diária a um servidor, se é a remuneração do servidor, tudo isso já estava e está no portal da transparência. Agora, o que a lei de acesso acrescenta a isso, do ponto de vista da fiscalização? A possibilidade de você requerer a íntegra, por exemplo, de um contrato, de um órgão público, um contrato para a realização de uma obra, um edital de licitação de uma obra, a informação sobre quais foram as empresas que concorreram e a ata de julgamento para que você examine quais as razões pelas quais se deu a vitória a uma determinada empreiteira, por exemplo. Ou seja, se trata de um instrumento poderosíssimo nas mãos do cidadão. É preciso que ele seja usado, e bem usado. Samuel Straioto, da Rádio 730M de Goiânia. Você tem outra pergunta? Tenho sim, Kátia. Ministro, quanto aos pedidos feitos pelo cidadão até o presente momento para obter informações, eles já puderam trazer benefícios para a administração do governo federal, por exemplo, como descoberta de fraudes, ou então economia de custo para o próprio governo? Olha, eu não posso lhe dizer se decorrente de um pedido já houve a descoberta de algum problema, porque não é exatamente isso que acontece. O instrumento que nos ajuda a descobrir as fraudes é outro que nós já tínhamos e continuamos tendo, que é a denúncia. No site da CGU nós temos um formulário eletrônico para denúncia. Nós recebemos cerca de 500 denúncias por mês. E este é um instrumento para descoberta de fraudes. Este novo instrumento que a Lei de Acesso criou é um instrumento para o cidadão ter acesso a um documento que de outro modo ele não tinha e a partir daí ele pode fazer uma denúncia. Tá? Então nós já tivemos cerca de 29 mil pedidos de informação. Desses 29 mil pedidos, quase 90% já foram respondidos. Mais de 80% desses foram respondidos positivamente. Então, os cidadãos já têm um volume de resposta a partir do qual é possível que venham novas denúncias. Mas nós não temos ainda este retorno dessas denúncias e também não temos condições de associar as denúncias que chegam a um pedido de informação anterior com base na lei, ou seja, com base na lei de acesso. Eu não sei se a denúncia, por exemplo, que nos chegue hoje, se ela resultou da descoberta que o cidadão fez já por conta de uma das respostas a esses pedidos. Tá? Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro Jorge Hage, da Controladoria Geral da República. Ele participa conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Manaus, no Amazonas, conversar com a Rádio Amazonas FM. Patrick Mota, bom dia. Bom dia, Kátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro. Bom dia, Patrick. Ministro, dados obtidos de diversos órgãos do Poder Executivo Federal revelam 28.350 pedidos de informação com base na Lei de Acesso à Informação, e desse total, 25.291 pedidos já foram respondidos. Eu tenho só uma pergunta a fazer ao senhor, dividida em duas, e a primeira é: os outros pedidos ainda não foram respondidos, mas estariam dentro de um determinado prazo? E aí a outra pergunta: ou essas solicitações, ministro, acabaram esbarrando em algum obstáculo porque envolveriam servidores que, de alguma forma, conseguiram liminares, bloqueando o envio dessas informações ao cidadão, ministro? Veja, Patrick, são realmente duas questões diferentes. A primeira que você coloca é que eu tenho na estatística de ontem, o número já é de hoje já é um pouquinho maior do que esse de ontem, né? Nós já recebemos 28.940 pedidos, ou seja, praticamente 29 mil.
e já respondemos 84% desses, ou seja, 25.716 até as 18 horas de ontem já foram respondidos. Os que não foram respondidos estão ainda perfeitamente dentro do prazo. Aliás, os que foram respondidos demoraram, em média, 10 dias. E o prazo legal é de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Então, a média de resposta do governo tem sido excelente, tem sido muito além do que a lei estabelece. Nós estamos usando metade do prazo da lei, em média, para as respostas. Isto é, não está havendo atraso absolutamente nenhum. Está havendo antecipação. Agora, quais as razões pelas quais os outros ainda não foram respondidos? Eu diria, estão dentro do prazo. Mas eu poderia aproveitar a sua pergunta e lhe dar uma outra resposta. Quais as razões pelas quais os 16% restantes, porque eu falei em 84% de respostas positivas, então há 16% que não são respostas positivas. Quais seriam os motivos? Aí nós vamos dividir em 2 blocos. Primeiro, dessas 16%, apenas 8% foram realmente negadas. A informação foi negada. O restante é porque a informação não existe ou o assunto não é de competência daquele órgão, daquele ministério, daquela autarquia. Então não é propriamente uma negativa. Os 8% que foram negados, aí estão dentro das hipóteses da lei. Sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo comercial, questões de segurança nacional ou matéria de informação pessoal sobre alguém. E a lei diz que as informações pessoais sobre alguém, que envolvem a honra, a vida privada, a intimidade, não podem ser abertas a não ser para a própria pessoa. Para os outros, só depois de 100 anos. A outra questão que você colocou não tem relação com isso. É um outro problema. É o problema, pelo que eu entendi da sua pergunta, da divulgação dos salários, das remunerações. Quanto a isso, o nosso site está expondo hoje, ontem, amanhã, sem nenhuma dúvida, sem nenhum problema, as remunerações de todos os 570 mil servidores federais e agora mais os militares também. E a partir do final desse mês, as verbas indenizatórias também. Ou seja, todas as liminares que foram pedidas por entidades sindicais já caíram no Supremo. Nós não temos nenhum impedimento hoje quanto à divulgação de salários. Estamos divulgando tudo, estamos ganhando todas as ações judiciais que foram tentadas contra essa divulgação. Respondeu as perguntas, o Patrick Mota. Você tem ainda algum questionamento? Não, respondeu sim a todos os questionamentos. Só desejo um bom fim de semana para todo mundo. Muito obrigado. Para você também. Obrigada, Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, que participa conosco dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Ministro Jorge Hage, vamos agora a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, falar com a Rádio Mega 94 FM. Roberto Costa, bom dia. Ministro, bom dia. Bom dia, Roberto. Ministro, o Ministério Público, criado essencialmente para defender a ordem jurídica e os interesses sociais, por definição do Conselho Nacional do Ministério Público, ao contrário de todos os órgãos públicos, não será obrigado a exibir os nomes de seus representantes e os salários que recebem mês a mês. A pergunta é, por quê? Roberto, essa pergunta terá que ser feita ao Ministério Público e não a nós. Nós não temos nenhuma ingerência sobre o Ministério Público, que é uma instituição autônoma pela própria Constituição, como você disse, incumbida de zelar pelo cumprimento das leis, pela ordem jurídica, pelo regime democrático, nos termos da Constituição. Nós não temos nenhuma ingerência sobre as decisões do Ministério Público. O que eu posso lhe dizer é apenas a minha opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, essa decisão está equivocada, porque a Lei de Acesso à Informação se aplica a todos e a Lei de Acesso à Informação estabelece como regra a abertura das informações públicas, sobretudo daquilo que envolve dinheiro público.
E os salários dos funcionários públicos, inclusive dos procuradores de justiça e dos promotores de justiça, são pagos com dinheiro público, com dinheiro do cidadão, com dinheiro do contribuinte. E o cidadão, o contribuinte que paga, tem direito a saber quanto é que cada um de nós ganha, de todos nós. De modo que, a meu ver, essa decisão é equivocada, mas eu não tenho nenhuma interferência sobre ela. Vamos então a Belo Horizonte, ministro, Sim. conversar com a Rádio América, onde está minha xará, Kátia Gontijo. Bom dia, Kátia. Bom dia, Kátia. Bom dia, doutor Jorge. Doutor Bom Jorge, dia. a lei estabelece as obrigações para os órgãos e entidades do poder público quanto à gestão de informação. Ela define também os tipos de informação que podem ser solicitadas e estabelece obrigações de divulgação espontânea de informações pelos órgãos da administração pública e medidas que devem ser adotadas para assegurar o acesso à informação. É um grande avanço aí a lei que regulamenta, inclusive, o artigo 5º da Constituição e alguns incisos. Como está isso na administração pública? Como está sendo feita essa divulgação e essa amplitude para que o cidadão participe efetivamente da nossa democracia? Está sendo feito de duas formas, Kátia, se nós podemos dividir assim, em termos gerais. Uma parte são as informações que os órgãos têm que divulgar espontaneamente. É o que nós denominamos, e o decreto denominou, de transparência ativa, ou seja, aquilo que se faz proativamente sem precisar que ninguém peça. Aí tem uma lista de itens que são o mínimo obrigatório, ou seja, informações institucionais sobre ações e projetos daquele órgão, os contratos daquele órgão, o número de servidores, as auditorias que aquele órgão foi submetido, os editais de licitação, os gastos gerais. Tudo isso é um rol de informações espontaneamente e obrigatoriamente divulgadas no site de cada órgão, ou na página de transparência que já existia em cada um desses órgãos. Agora, fora daí, e essa é a parte mais inovadora que só veio com esta lei, há aquelas informações que você ou qualquer cidadão pode pedir especificamente, que é a chamada transparência passiva ou transparência mediante demanda. É nesta que nós estamos já contabilizando hoje 29 mil pedidos, com mais de 80% já respondidos. Esta situação nossa hoje, com aqueles órgãos que estão sendo os mais procurados, além dos que já foram mencionados aqui hoje, a SUSEP, o INSS e o Banco Central, estão também na lista dos mais procurados, a Caixa Econômica, os Correios, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho, o IBAMA e a CGU. Estas são as duas grandes linhas de informação. A informação espontaneamente oferecida e a informação solicitada pelos cidadãos. Vocês acabaram de assistir à entrevista do ex-ministro Jorge Hage sobre a Lei de Acesso à Informação. Como nós podemos ver do vídeo, o Brasil ganhou muito em termos de cidadania. Desde coisas simples, como, por exemplo, descobrir se o seu plano de saúde, se a sua operadora de plano está devidamente credenciada junto aos órgãos governamentais de controle, até conseguir obter informações para fins de identificar as políticas públicas para o regime militar, né, para armas e outros assuntos do gênero aqui no Brasil. Espero que vocês tenham percebido com esse vídeo que a informação ela é um princípio básico para que você possa exercer a cidadania e o controle. E que, por sua vez, o controle é essencial para que nós possamos efetivamente alcançar um país democrático e sermos efetivamente cidadãos ativos. Só aquele que detém a informação consegue efetivamente realizar críticas pertinentes, formar uma consciência moral sobre a situação do país, sobre política, sobre o contexto social. É importante que você não se esqueça disso. A informação está atrelada ao exercício da cidadania, que está atrelada à conduta ética e à efetivação de direitos e deveres. Obrigada.